Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse sabadão, 30 de julho de 2022, teremos 10 palpites, grade cheia, marcando de vez o começo da nova temporada 22-23, que já começa com a Supercopa. Tem Supercopa na Holanda, na Alemanha, mas também temos jogos na Áustria, na Noruega, no Campeonato Brasileiro, MLS e muito mais. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Autax e Wolfsberg. Jogo válido pela Bundesliga austríaca, primeira divisão, e a gente tem o Wolfsberg em sétimo com 1 ponto, empatou na sua estreia, e o Autax, que perdeu na estreia com 0 pontos, na 9ª posição. Jogo que reserva uma possibilidade de gols, até porque o Autax nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus duelos. Já o Wolfsberg nos últimos 5 confrontos, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 jogos, também tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,81, uma cotação excelente para uma competição que está no seu início, mas que tem o Wolfsberg, que empatou no seu primeiro jogo, que sempre figura ali no topo da tabela buscando competições internacionais. E o Autax, que já começou perdendo no seu jogo de estreia e que sempre fica ali no meio baixo, sempre lutando contra a zona do rebaixamento. Então, um jogo de uma equipe que não tem tanta força no cenário austríaco, mas que faz e toma boa quantidade de gols, assim como o Wolfsberg, que depois de ter empatado na estreia, fez um jogo amistoso com o Milan e acabou tomando a sonora goleada de 5-0 dos italianos. Por isso, eu acredito que a equipe deve vir mais forte, também porque já está com um ritmo interessante de jogo, mas o Autax, que também fez uma boa pré-temporada, vem interessante e estamos falando de um campeonato de muitos gols. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,81 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Hankan e Kristiansund, jogo válido pela Eliteserien, primeirona norueguesa, que a gente tem o Hankan em 12º com 18 pontos e o Kristiansund ali o último colocado com apenas 2 pontos em 14 partidas disputadas. Jogo da Noruega, jogo para gols, até porque também o Hankan nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas a equipe marcou gols, mas também sofreu gols no mesmo jogo. Já o Kristiansund nos últimos 5 duelos, em 3 oportunidades, também tivemos a equipe marcando gols e sofrendo gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram, aí não tem o que a gente falar. Nos últimos 5 jogos, em apenas um, tivemos um 0-0. Em todos os outros, sempre tivemos Kristiansund e o Hankan marcando e sofrendo gols no mesmo jogo. Por isso, nosso palpite para essa partida vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,65, uma cotação já muito interessante para o Hankan, que luta contra a zona do rebaixamento, tem 19 gols marcados e 18 sofridos. Isso mostra o porquê que a equipe oscila, porque toma muitos gols, apesar de fazer também uma boa quantidade, e pega um Kristiansund, que praticamente está rebaixado, tem apenas 10 gols na competição, mas tomou 31. E apesar do Kristiansund ter essa baixa quantidade de gols marcados, não conseguir vencer em 14 partidas, é uma equipe que sempre vem deixando seus golzinhos ali nos empates, nas derrotas que a equipe teve até então na temporada. Ou seja, a equipe em 14 jogos teve 12 derrotas e 2 empates. E mesmo nas derrotas a equipe deixa um golzinho, coisa que eu acredito que deve acontecer nesse jogo, até porque o Hankan vem oscilando, não vence a 4 jogos, deve fazer o seu gol, mas também deve tomar um golzinho. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Sturm Graz e Red Bull Salzburg, jogo da Bundesliga, jogos de duas boas equipes e que a gente já tem o Salzburg já na liderança, como de costume, com 3 pontos, venceu na estreia, e o Sturm Graz que empatou na estreia por 1-1. Jogo na Áustria, com o Salzburg em campo, não tem outra alternativa senão o mercado de gols. Mas também tem que lembrar
que o Sturm Graz nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Salzburg nos últimos 5 duelos, em 4 dessas partidas também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades, 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,69, uma cotação excelente, mas excelente mesmo para o Salzburg em campo. Costuma ser 1,30, 1,40, 1,50, então tá uma cotação excelente mesmo sendo um começo de campeonato. Porque a gente fala de um Salzburg, uma equipe que acho que já tem uns 7, 8 títulos seguidos aqui na Áustria. O Sturm Graz, que está em eliminatórias da Champions League. Então são duas equipes que fazem campanhas muito interessantes no cenário austríaco, um cenário de muitos gols. O Sturm Graz, depois de empatar com o Wolfsberg na estreia, fez um jogo preparatório amistoso, já venceu por 4-0. O Salzburg a mesma coisa, mas acabou vencendo o Liverpool por apenas 1-0. Mas ainda assim eu espero um jogo muito movimentado, por ser duas equipes sempre do topo da tabela da Áustria e também por ser o Salzburg uma equipe muito goleadora no cenário austríaco. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,69 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Ajax e PSV, jogo válido pela Supercopa da Holanda, que a gente tem os campeões da temporada passada lá na Holanda. De um lado o Ajax, de outro o PSG, duas equipes muito fortes, duas equipes de muitos gols. Lembrando também que o Ajax, nos seus últimos 5 jogos, isso preparatórios, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais no placar. Já o PSV também em jogos preparatórios, nos seus últimos 5 confrontos, em todos eles tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, nos últimos 4, para ser mais exato, sempre tivemos 3 gols ou mais no marcador. Por isso, o nosso palpite para esse jogo, que vale taça já para iniciar a temporada holandesa, vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,60, uma cotação excelente para as duas maiores equipes da Holanda no momento. Já vão começar a temporada disputando uma taça, são duas equipes que brigaram até o final na temporada passada pelo título do campeonato holandês, acabou ficando com a Ajax, que é uma equipe muito forte, que é uma equipe que faz muitos gols, isso ficou evidente nos seus jogos preparatórios, 3-1 no Shakhtar, 3-2 no Salzburg, 3-0 no Zagreb, perdeu para o Paderborn por 5-2, mas o PSV também não fica atrás, 2-1 no Betis, 5-0 no Eindhoven, perdeu para o Villarreal, perdeu para o Bielefeld 4-0 e 2-1, ou seja, são equipes de muitos gols e valendo taça é aquele negócio, fez o gol, a outra equipe tem que se expor, dá espaços, pode empatar ou pode tomar mais gols e vira aquele negócio muito interessante para o mercado de gols, até porque ambos querem vencer e ambos vão precisar de gols, dependendo ali da possibilidade e dependendo da quantidade de gols e do tempo que precisa e falta para acabar a partida. Por isso eu espero um jogo bem movimentado, por ser duas grandes equipes holandesas. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para outra Supercopa, mas agora na Alemanha, Leipzig e Bayern. Outro jogo que vale taça e outro jogo de gigantes alemães que sempre tem muita boa quantidade de gols em seus jogos. Lembrando também que o Leipzig, nos seus últimos 5 confrontos preparatórios para essa temporada, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Bayern, que também estava realizando jogos preparatórios, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols, a odd está na casa de 1,52 e faz jus uma cotação um pouco mais baixa porque a gente está falando do Bayern. O Bayern, como todo mundo sabe, é uma equipe avassaladora, perdeu o seu centroavante melhor do mundo atualmente, mas ainda assim continua uma equipe muito forte, chegou o Mané, é uma equipe que coletivamente é muito forte ofensivamente. Vem de jogos preparatórios com DC, com Manchester City e agora vai para um jogo que vale taça contra o Leipzig, que também estava fazendo jogos preparatórios e jogos muito movimentados. Na Alemanha, como todo mundo sabe, é jogo para gol e valendo taça é jogo mais ainda para gols. Com Leipzig e Bayern em campo, então não tem outra alternativa, senão mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,52 para Red Bull Leipzig e Bayern.
Passando agora para Chicago Fire e Atlanta, jogo da MLS, campeonato norte-americano, que a gente tem pela Conferência Leste o Chicago Fire ali em nono com 26 pontos e o Atlanta em 12º com 24 pontos. Duas equipes em claro objetivo de chegar aos playoffs e duas equipes que devem vir também para um jogo movimentado. Até porque o Chicago nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Atlanta nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,77, uma cotação excelente para duas equipes que estão ali beirando, tentando entrar na zona de playoffs da MLS. O Chicago, caso vença, pode até já assumir essa vaga ali do Cincinnati, vai depender de uma combinação de resultados, e o Atlanta precisa muito vencer para diminuir. Hoje a diferença para o Cincinnati, primeiro time ali que fecha a zona de playoffs, é de 4 pontos, então eles não conseguem entrar mesmo em caso de vitória. Então um jogo de 6 pontos, tanto para Chicago como para Atlanta, mas para o Chicago principalmente, porque joga dentro de casa contra um concorrente direto e pode abrir uma boa vantagem e até de quebra entrar na zona de playoffs. Lembrando que a equipe da casa vem de 3 vitórias seguidas, enquanto o Atlanta não vence a 2 partidas, um empate com o Orlando e uma derrota para o Galaxy na última rodada. Mas ainda assim, jogo que promete, jogo de 6 pontos e jogo para gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,77 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Corinthians e Botafogo, jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Corinthians, vice-líder com 35 pontos, e o Botafogo ali em 19º com 24 pontos até o momento. Jogo do Campeonato Brasileiro é jogo para gols em algumas de suas partidas, e essa aqui não foge a essa regra. Até porque o Corinthians nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Botafogo nos últimos 5 duelos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas também tivemos 2 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,46, uma cotação excelente para o mercado de over 1,5. E a gente está falando de um Corinthians que vem com foco na Copa do Brasil, mas que também precisa vencer no Brasileirão, até porque o rival Palmeiras, líder, já tem 4 pontos de diferença para o Corinthians, vice-líder da competição. O Botafogo, por sua vez, já briga por conseguir um bom resultado fora de casa e correr ali o mais rápido possível da zona do rebaixamento. Hoje se encontra a 4 pontos dessa zona incômoda. Então um jogo muito importante para as duas equipes, muito para o Corinthians também para chegar forte contra o Atlético Goianiense no jogo de volta da Copa do Brasil, e mais ainda para o Botafogo tentar voltar ao caminho das vitórias, manter a última vitória do último jogo contra o Atlético Paranaense e de vez engatar nesse Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Por isso eu espero um jogo com ao menos 2 gols, então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,46 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Flamengo e Atlético Goianiense, outro jogo do Campeonato Brasileiro, que a gente tem aqui o Flamengo em 6º lugar com 30 pontos e o Atlético Goianiense ali na zona do rebaixamento em 18º com 17 pontos. Jogo de duas equipes que vêm em momentos bons, mas em competições diferentes. Enquanto o Flamengo nos últimos 5 jogos são 5 partidas sem perder, sendo 4 vitórias e 1 empate, o Atlético Goianiense vem de 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 confrontos. Lembrando que o Flamengo, quando joga dentro de casa, também mantém um retrospecto. São 4 vitórias nos últimos 5 jogos e 1 empate. Já o Atlético Goianiense são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E quando essas duas equipes se enfrentaram com o Flamengo sendo o mandante da partida, são 3 vitórias rubro-negras do Flamengo, rubro-negro carioca, e 2 empates entre as duas equipes. Por isso, nosso palpite para esse jogo, tendo em vista todo o contexto que envolve as duas equipes, vai ser no handicap asiático -1 no Flamengo. A odd está na casa de 1,66 e é aquele negócio. Eu acredito que o Flamengo é mais time, isso tecnicamente,
vive um momento melhor em questão de resultados, vai jogar dentro de casa com o apoio de sua torcida e precisa muito vencer para chegar com a moral para o jogo de volta do Atlético contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Vai jogar em Curitiba, vai precisar fazer gols para tentar classificar no tempo normal, então uma vitória sobre o Atlético é de suma importância para chegar com a moral elevada, mesmo a equipe vindo de uma sequência muito interessante. Já o Goianiense tem 5 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil e na Sul-Americana a equipe vem muito bem, tanto que no último jogo venceu o Corinthians por 2-0, mas quando chega no Campeonato Brasileiro a equipe dá uma derrapada e jogando fora de casa contra uma equipe tecnicamente muito melhor, que deve pressionar boa parte do jogo, e lembrando que o Atlético também deve ter uma cabeça lá na Copa do Brasil, eu acredito que o Flamengo para esse jogo é favorito, deve pressionar e deve vencer. Por isso, handicap asiático -1 no Flamengo, odd na casa de 1,66 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Filadélfia e Houston, jogo válido pela MLS, que a gente tem pela Conferência Oeste o Houston em 11º com 25 pontos e o Philadelphia líder da Conferência Leste com 42 pontos somados. Jogo de MLS, galera, jogo para gols e com líder de conferência, então mais tendência ainda. Até porque o Philadelphia, nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Houston, nos últimos 5 duelos, em todos eles, a equipe teve 3 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,80, uma cotação excelente para um líder de conferência que tem um dos melhores ataques, com 34 gols marcados e 15 sofridos. Tá fazendo uma campanha excelente, são 42 pontos. O primeiro time fora dos playoffs tem apenas 26, então são 16 pontos de diferença e enfrenta um Houston que vem com a boa média de gols marcados e sofridos. São 28 marcados contra 38 sofridos, está fora dos playoffs, tem ainda possibilidades, está apenas a 5 pontos do Galaxy, mas pega agora um líder da outra conferência dentro da casa do adversário e que vem de 4 vitórias seguidas, a última sobre o Orlando fora de casa por 1-0. Então é um jogo que promete, porque a gente tem um Philadelphia numa situação e num momento muito bom, líder de conferência, contra um Houston que vem de uma derrota dentro de casa para o Minnesota e que nos últimos jogos também vem tomando muitos gols, mas também vem deixando o seu golzinho. E para essa partida, acredito que não deve ser diferente. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,80 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último jogo do dia, Nashville e Vancouver, outro jogo dessa MLS, que a gente tem pela Conferência Oeste, o Nashville em sexto com 31 pontos e o Vancouver ali em 10º com 26 pontos, de olho nessa vaguinha dos playoffs. E jogo da MLS também, jogo para gols para essa partida, até porque o Nashville nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Vancouver, nos últimos 5 confrontos dos canadenses, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais no placar. Não temos confrontos diretos entre as duas equipes, mas pelo que essas equipes vêm desempenhando nos últimos jogos e pelos objetivos de Nashville e Vancouver, não tem outra alternativa senão o mercado de gols. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,88 é o nosso palpite para uma equipe que está nos playoffs com 31 pontos, mas pode perder a sua vaga, até porque Portland e Seattle têm possibilidade de vencer e passar no número de pontos. Já o Vancouver, que está a 5 pontos do próprio Nashville, está ali de olho nos playoffs, está a 4 pontos do Galaxy, o último time dessa zona de playoffs. Então um jogo muito importante, também um jogo de 6 pontos, principalmente para o Nashville, que joga dentro de casa contra um concorrente da parte de baixo da tabela que está olhando para sua vaga nos playoffs. Mas o Nashville vem oscilando nos últimos jogos, são 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória, e pega um Vancouver que sempre oscila nos seus campeonatos, sempre faz campanhas bem irregulares, mas que vem de campeão no campeonato canadense sobre Toronto, outra equipe da MLS, mas 2 equipes que também jogam nos seus campeonatos nacionais lá do Canadá. Então a equipe vem com uma certa moral, vai tentar agora buscar sua vaga nos playoffs dessa Conferência Oeste e tem uma grande chance contra uma equipe que está dentro dessa faixa de objetivo da equipe canadense. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,88 é o nosso palpite para Nashville e Vancouver.
Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando. E até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!